Guaíba Agro. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2026. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Nosso programa tem Giorgio Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Luciano Vargas. Coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Geandro Michael e Eduardo Souza, a gerência de jornalismo de Café Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre o Guaíba Agro de hoje tratando de comércio exterior. O Brasil avançou na ampliação de sua presença no mercado chinês com a chegada das primeiras cargas de DDGS, que são os grãos secos de destilaria com solúveis, e o envio do primeiro container de farinha de vísceras de aves ao país asiático. O repórter Eduardo Souza traz os detalhes da notícia. Olá, Sandro e amigos do Guaíba Agro. O DDGS, coproduto do etanol de milho, teve sua exportação viabilizada a partir de demanda apresentada pela União Nacional do Etanol de Milho para a abertura do mercado asiático. Após a conclusão das tratativas sanitárias entre Brasil e China, o acesso foi autorizado em maio de 2025. Em novembro do mesmo ano, os primeiros estabelecimentos brasileiros foram habilitados a exportar o produto. Como resultado, o primeiro navio com 62 mil toneladas chegou ao porto de Nansha, em Guangzhou, no sul da China. Já o envio da primeira carga de farinha de vísceras de aves, utilizada principalmente na alimentação animal, decorre da abertura de mercado, concretizada em abril de 2023, a partir de demanda apresentada pela Associação Brasileira de Reciclagem Animal. A operação amplia as oportunidades para a indústria nacional neste segmento. Com cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a China é o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro. Em 2025, o país asiático importou mais de 55,3 bilhões de dólares em produtos agropecuários do Brasil, o equivalente a 32,7% do total exportado pelo setor. Da redação, Eduardo Souza para Guaíba Agro. Obrigado, Eduardo. E a missão técnica do Japão, que está avaliando o sistema sanitário brasileiro para uma possível abertura de mercado do país asiático à carne bovina, tem agendas em nosso país até a próxima segunda-feira, dia 13. A auditoria é focada nos 3 estados do sul, os primeiros a obter o certificado de livres de febre aftosa sem vacinação. A auditoria in loco é uma etapa decisiva no longo processo de validação sanitária para aval aos embarques de carne aguardada há décadas. O Japão importa cerca de 700 mil toneladas de carne bovina por ano, 60% do consumo local anual, sobretudo dos Estados Unidos e da Austrália, com negócios que rondam 4 bilhões de reais. O Japão importa cerca de 700 mil toneladas de carne bovina por ano, algo em torno de 60% do consumo local anual, sobretudo dos Estados Unidos e da Austrália, com negócios que rondam 4 bilhões de dólares anuais. Canadá, México, Nova Zelândia e Uruguai também exportam ao país. Os preços médios pagos pelos japoneses variam entre 4.500 e 6.800 dólares por tonelada, alto valor agregado. A comitiva é formada por auditores do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca e também da Organização Nacional de Pesquisa em Agricultura e Alimentos do Japão. O itinerário inclui
visitas a criatórios frigoríficos, também ao Laboratório Federal Agropecuário de Porto Alegre, ainda as estruturas de vigilância em aeroportos e divisas estaduais e ainda agências de defesa agropecuária. Os resultados da auditoria serão analisados por um comitê de saúde animal japonês antes da tomada de decisão, que ainda não tem prazo definido. Bem, o assunto agora é ovinocaprinocultura. O analista da Embrapa Caprinos e Ovinos, Marcílio Frota, traz orientações de cuidados que vão desde a gestação das fêmeas até as primeiras semanas de vida das crias, para evitar doenças e garantir a saúde do plantel. A última fase da gestação, essa é a mais que o criador tem que ter mais cuidado, que é o terço final, né, dos 100 aos 150 dias. Por que essa fase merece muito cuidado? Porque nela que a fêmea vai imprimir 75% do peso do seu cordeiro ou cabrito. Quanto mais pesado o cordeiro nascer, maior a chance dele sobreviver. Então o produtor deve oferecer uma comida, uma ração balanceada desse animal para suprir esse balanço energético, para que a fêmea possa parir esse cordeiro, esse cabrito, né, bem, né, pesado e ter bastante colostro e leite. Então, aí 15 dias, 20 dias antes do parto, é recomendado você fazer uma vacinação dessas fêmeas para garantir a produção de anticorpos no colostro, e o animal, ao mamar o colostro, vai receber passivamente esses anticorpos e vão ficar protegidos. Aqui no Brasil, a gente recomenda, né, as vacinas podem ser as mais diversas possíveis, de acordo com a doença endêmica de cada região. Mas a gente recomenda de forma geral que pelo menos a vacina contra a raiva e as clostridioses, que são bastante incidentes nessas espécies, sejam realizadas nesse período. Logo após o nascimento dos cordeiros e cabritos, uma preocupação importante é com a temperatura do ambiente. O frio é uma das principais causas de mortalidade de crias. O criador tem que ficar muito atento com as instalações e a alimentação desses animais jovens, para que eles não fiquem com temperatura muito baixa, o que a medicina veterinária chama de animal hipotérmico. O Marcílio vai explicar para a gente que cuidados são esses para evitar que a cria sofra com a temperatura. É importante, primeiro, que se garanta, né, que esses animais, as fêmeas, vão parir, né, em um local que seja, por exemplo, mais próximo à casa do produtor, né, ou um lugar mais abrigado. Caso isso não seja possível, essa termorregulação do animal, ela é auxiliada pela própria mãe, né? A mãe, ao lamber o animal, a limpar esse animal após o parto, né, ela ativa a circulação sanguínea do animalzinho, do filhote, e isso faz com que ele vá aquecendo esse animal. Em regiões frias, né, bastante frias no nosso país, é recomendado que as estações de monta sejam feitas para que, de forma tal que as estações de nascimento não caia na época de temperaturas mais baixas. O produtor, ao observar que esse animal é um animal hipotérmico, ele pode estar aquecendo esse animal ou, em alguns casos, pode administrar esse colostro, né, através de uma sonda. Aí é importante administrar uma quantidade em torno de 60 ml por quilo de animal. E ainda, no último caso, né, ele pode ainda entrar com a solução energética, no caso, uma injeção intraperitoneal de glicose a 20%. Então, esses são os cuidados que a gente deve ter com os animais hipotérmicos. Outro cuidado importante com o manejo das crias é o colostro, alimento essencial para cordeiros e cabritos. O colostro tem a função nutricional, né, a função energética, tem a função a questão da aquisição desses anticorpos e tem a função de laxante, né? Ele ajuda a eliminar as primeiras fezes.
Agora, em relação à função da administração de anticorpos, né, existe um detalhe importante. O animal ele tem que mamar esse colostro o mais rápido possível, de preferência nas primeiras 6 horas. Por quê? Porque essas imunoglobulinas são proteínas grandes e elas são adquiridas integralmente até certo período da vida do animal. Então, a partir de 12, 36 horas, aí a absorção integral desses anticorpos cai bastante, ao ponto de 72 horas não ter mais absorção absolutamente nenhuma dessas imunoglobulinas, e aí o animal vai estar desprovido. Daí a importância do produtor observar se o animal está mamando esse colostro, dar algum auxílio a ele, no caso de administração via oral mesmo do colostro. É importante que na segunda semana de vida já estimule o animal a comer alimentos sólidos, né? Você pode fazer um coxo privativo, o creep feed, e oferecer uma ração, né? Uma ração contendo aí 12 a 22% de proteína, e aí o animal vai começando a comer alimentos sólidos. Você pode estar oferecendo aí até 20% do peso do cordeiro em leite, ou em um substituto do leite, no caso, um sucedâneo, um leite de vaca, e assim garantir o desenvolvimento normal desse animal. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco, em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar de vitivinicultura, aqui no Guaíba Agro. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro, desta quinta-feira, dia 9 de abril, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural. Sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, Dona Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco a gente vai falar de vitivinicultura, pois a vinícola Aurora acaba de confirmar a maior safra de uva da história de seus quase 100 anos, né? Em 2026, a cooperativa está completando 95 anos e atingiu 93 milhões de quilos de uva, volume 30% superior à vindima do ano passado, também superando o desempenho de 2021, até então o recorde histórico da Aurora. E a gente vai então para Bento Gonçalves para repercutir estes números, conversando a partir de agora com o Maurício Bonafé, gerente agrícola da cooperativa. Maurício, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Guaíba Agro. Tudo bem, Sandro? Espero que todos os ouvintes estejam bem também. Obrigado pela recepção de vocês. Sempre é um prazer estar conversando com os amigos aí para poder retratar um pouco da nossa realidade aqui da Serra Gaúcha. A satisfação é toda nossa. Vamos brindar estes números. 93 milhões de quilos de uva. É volume, mas também é qualidade, né, Maurício? Sim, Sandro, com certeza. Nós tivemos uma safra recorde na cooperativa, então chegamos ao nosso maior ano de produção, 93 milhões de quilos de uva. Desses 93 milhões, aí, na casa de 30% são variedades viníferas, onde a gente destina então a produção de vinhos, espumantes, e os outros 70% então destinados aí produzidos nas americanas híbridas, as uvas americanas híbridas, destinadas à produção de suco de uva aqui da cooperativa, né? Que hoje é o carro-chefe ou não? Ei, Maurício? Hoje é o carro-chefe da cooperativa. É o suco, né? Em volume é o carro-chefe, exatamente. É isso aí. Bom, eu falava deste montante, deste volume, mas também a qualidade da safra, não é, Maurício? Sim, exato. É bom retratar, Sandro, quando a gente fala na questão de volume e qualidade, sempre é bom ter um entendimento, né, que aqui para nós fica mais fácil, né? Todo mundo sabe que aqui na região da Serra é uma safra por ano que a gente faz, basicamente concentrado nos meses de janeiro, fevereiro e março,
diferente um pouco de outras regiões do país, por exemplo, Nordeste, que eu consigo programar a videira e ter safra todos os meses se eu quiser, né? Aqui não é possível fazer isso justamente por uma questão climática. Mas é bom deixar claro também o seguinte, cara, que isso acontece devido a conjuntura de vários fatores, né? Desde a safra do ano passado, a safra deste ano, para ter uma ideia, começa a se formar na safra do ano passado, né? Então, na floração lá da penúltima safra, você começou a se formar a gema que deu origem a esta safra agora. Por óbvio que no meio desse caminho todo tem vários pontos que ajudam ou não, né, a retratar uma safra muito boa, e nós tivemos um conglomerado de fatores que vieram colaborando para nós termos uma safra desse jeito. Perfeito. Desde a floração do ano passado, né, desde a safra do ano passado, até o inverno desse ano, que, diga-se de passagem, foi um inverno fantástico, onde acumulou as horas de frio necessárias à boa brotação da videira, superou a dormência de todas as variedades que nós temos. Importante citar também, já referindo à questão qualitativa, né, tivemos uma floração deste ano, desta safra, muito boa, com bom pegamento, sem problema de chuvas em excesso que viessem a atrapalhar por doenças fúngicas, né, que acabam atrapalhando ali a questão da produção. E um ponto muito importante, Sandro, que para muitos é ruim, quando a gente fala na escassez hídrica, e a gente viu esse ano o que aconteceu em algumas regiões do estado. Com os grãos, mas não é, Maurício? O que é ruim para o grão, para a fruta e principalmente a uva, é ótimo. Exato. Então, para a nossa região aqui da Serra, o déficit hídrico causado nos meses de janeiro, basicamente segunda quinzena de janeiro, fevereiro e março, foi muito positivo. E aí a produção ela veio com qualidade, com quantidade, mas com qualidade também, onde você conseguiu concentrar cor, você conseguiu concentrar açúcar, certo? Que vai dar com certeza bons produtos aí durante o ano. Né? E isso aconteceu no momento decisivo, não é, da safra, não é? Essa escassez hídrica, não é? Exato, é bom ressaltar que assim, muitos acham que a videira não precisa de água, né? Muito pelo contrário, a videira precisa de água, e muita água, inclusive, né? Claro. Só que, por óbvio, muito bem espaçada durante o ciclo. Exato. Mas depois, lá na época de maturação, lá no final da maturação, se der uma escassez hídrica, não é nada ruim, certo? Porque aí acontece toda a concentração da parte boa do negócio, né? Que é a cor, os polifenóis, os taninos, o açúcar, enfim, tudo que vai ajudar a gerar bons vinhos, né? Perfeito. Quer dizer, uma uniformidade da produção também, não é? Inclusive na distribuição dos cachos até por planta, não é, Maurício? Sim, exato. É importante citar isso, né? Que a gente às vezes acha que um excesso de produção vai ser ruim. Não. A gente tem muito cuidado aqui, a equipe agrícola tem muito cuidado na orientação da poda, na orientação da quebra de dormência, com que a gente tenha assim um volume de cachos espalhado em todo o vinhedo, em toda a planta, e não concentrados em um grupo, né? Então, por vezes, eu produzo um pouco menos por hectare, mas está concentrado, não ajuda, né? Então, é melhor ter ela bem espalhada, ter um volume razoável durante o ano, né? Que aí, com certeza, virá bons produtos. E acredito que com um Brix, né, um açúcar ideal para a produção, para a vinificação, não? Sim, nós tivemos, para termos uma ideia, algumas variedades que chegaram a 21, 22 graus babo, que a gente chama, né, que é o teor de açúcar. Isso reflete na casa de 25, 26 graus Brix, né, que são todos os sólidos solúveis que existem na fruta. Quer dizer, tendo um potencial de gerar vinhos aí de álcool na casa de 14, 15, até mais que isso, quando isso é produzido, quando é produzido o vinho, né? Então muitos entendem, o vinho tem tal graduação alcoólica, mas a graduação alcoólica é reflexo do teor de açúcar que existia na planta, né? Perfeito. Então o açúcar fermenta, o mosto fermenta, transforma o açúcar em álcool, né? Quantas variedades hoje são produzidas aí pelos associados da cooperativa? Hoje nós temos 56 variedades no total aí produzidas pelos nossos associados, espalhadas em 11 municípios, basicamente aqui da Serra Gaúcha, concentrados aqui na Serra Gaúcha, né? Quantas? Mais de 1.000 famílias, não é? Cooperadas, não? Mais de 1.000 famílias. 1.100 famílias nós temos aqui. No total são 3.000 hectares de área plantada também, somente aqui na região da Serra. É um volume expressivo. Hoje somos, Sandro, a maior vinícola do Brasil, né, em montante de produção. Correspondemos na casa de 10%, 12% da produção do estado, quer dizer, tem números relevantes aí, né? Perfeito. E esses mais de 90 milhões, 93
milhões de quilos de uva, eles já foram processados, estão sendo processados? Qual é o destino? Bom, já falamos aqui, vinhos, espumantes e os sucos. Mas esse processamento ele vai acontecendo gradativamente? Como é que se dá esse trabalho? Boa, muito bom. Ótima pergunta, Sandro, porque a uva é um produto perecível. Eu não consigo guardar a uva em si, né? Então, ela é colhida num dia, processada no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte para não perder qualidade. O fluxo aqui na cantina ele tem que funcionar desse jeito. E aí, normalmente já se dá o destino final da uva, né? Por exemplo, suco. 2, 3 dias depois eu tenho o suco pronto. Então eu guardo o suco, certo? Vinhos. Eu faço o processo e começo toda a preparação para os vinhos, fermentação e depois guarda desses vinhos, seja em barrica, seja em tanques, enfim, a depender do tipo de produto que eu quero, né? Perfeito. Um vinho mais leve, um vinho mais encorpado, um vinho com barrica ou não, né? O espumante é a mesma forma, eu extraio o mosto, fermentação, guardo numa autoclave para que ele não fermente e depois, quando eu for fazer o espumante, eu termino o processo. Então, por isso que eu disse, né, que normalmente já é feito todo o processo. O espumante guarda para depois finalizar o processo. Excelente. Mas durante a safra, basicamente, é feito todo o processo de vinificação e já o preparo da matéria-prima para já virar o produto final, na verdade, né? Perfeito. E para qual destino, Maurício? Ainda é o mercado interno, o maior consumo, ou já temos também uma parcela importante para exportação? Temos alguma coisa para exportação, por óbvio que no percentual que a cooperativa produz é um percentual ainda pequeno, né? Mas temos mercados chineses, tem mercado no Japão, tem mercado no Canadá, enfim, tem vários mercados que a cooperativa tá entrando, entendendo como funciona e espalhando um pouco de produto em todos os cantos do mundo aí, né? Perfeito. E é importante também essa época porque movimenta o enoturismo da região aí, não é? Sim, ele é muito forte. A época de vindima é uma das épocas mais relevantes também na parte de turismo, porque o pessoal muitos vêm ver como funciona esse processo, né? É época de férias escolares, janeiro, fevereiro e março, época de praia, mas tem muito pessoal que vem para cá para entender como é o processo de vinificação dos produtos. Isso é bacana, né? Porque quem tá fora, quem não conhece muito esse lado, né, entende que a uva sai lá do produtor, depois de praticamente um ano de serviço, vem para cá, é beneficiada, é guardada ou já é colocada no mercado. Tem todo um processo por trás disso para chegar no produto final, né? Exato. Bom, como eu falei antes, não é? Essa super safra, em quantidade e qualidade, ela acontece num ano histórico aí, não é? Para a Aurora, que completa 95 anos, e as comemorações já começaram. Tivemos um grande evento aí em Bento, não é? Isso. A cooperativa completou seus 95 anos no mês de fevereiro, e no mês de março, em 14 de março, então foi proporcionada uma festa, né, uma homenagem a esses 95 anos da cooperativa, onde foram convidados os colaboradores, os associados. Foi uma festa bem bacana, né? Onde se reuniu todo esse povo, se mostrou, se intensificou o que é a cooperativa, mostrou a força do cooperativismo, principalmente, né? Que são pequenos produtores, mas quando unidos, tornam uma empresa gigantesca, né? E, enfim, que consegue atender um mercado consumidor gigantesco aí também. Um sonho de 16 famílias lá em 1931, agora é alicerçado pelo trabalho de mais de 1.100 famílias, não é? Como disse o Maurício aí, distribuídos esses vinhedos por 11 municípios da Serra Gaúcha. E, aliás, dentro das comemorações, um lançamento, eu já recebi, não é, a minha garrafa, o Aurora 95 anos, blend histórico, com Cabernet Sauvignon, Merlot e Taná dentro das suas composições, suas parcelas aí. Ainda não abri, ainda não degustei, mas tenho certeza que é um ótimo vinho, como todos da Aurora, né, Maurício? Isso, a primeira pergunta que eu ia te fazer é se tu tinha degustado, já ainda ia contar um pouco para nós da tua experiência. Tô aguardando o momento certo. Isso aí, que bom, cara, que bom. Mas, de fato, é um blend histórico, né, onde foram reunidas as melhores safras da cooperativa, as melhores uvas das melhores safras, né? Perfeito. E foi, então, colocado nessa garrafa dos 95 anos comemorativa. E com certeza é um super vinho, um vinho muito bacana de ser degustado. É uma assemblagem, vou trazer aqui, 51% de Cabernet
das safras 21 e 24, que realmente foram excepcionais, 32% de Merlot das safras 21 e 22, e o Taná, cada vez melhor, nosso Taná aqui, olha, quase igual aos uruguaios, a safra de 2021, tá aí essa composição dessa assemblagem, então, que é o blend histórico dos 95 anos, que caminha para o centenário, e a cooperativa já começa a se movimentar, né, para essa marca histórica dos 100 anos também, não? Com certeza, a cooperativa está sempre em constante movimento, em constante evolução. Precisamos, né? Nenhuma empresa ela deve parar no tempo, a cooperativa não é diferente. A gente precisa sempre evoluir tanto na parte de campo, junto com o nosso associado, com as técnicas de cultivo, com novas variedades, enfim, com todo esse processo que dá o sustento depois da cooperativa e consegue entregar ao consumidor. E, por óbvio, também na parte interna, nunca se pode parar de investir, sempre tem novidades, máquinas cada vez mais modernas, cada vez mais novas, a IA entrando fortemente ali, que vem nos ajudando bastante também, para atender a demanda do mercado consumidor, né? Que no fim do dia são eles que são os nossos norteadores, né? Para de fato fazer produtos que agradem o paladar do público consumidor. Exato. Líder nacional, né? Nos vinhos finos. Exatamente. No suco, também nos coolers, que também tem um espaço não é? No mercado. Exato. 220 itens em seu portfólio, em 13 linhas, e no ano passado um faturamento aí na casa dos 874 milhões, crescimento de 4% em relação ao anterior, vinícola aí que também na pesquisa Marcas de Quem Decide apareceu como a marca de vinhos mais preferida dos gaúchos. Portanto, é uma marca que faz parte, né, do cotidiano de todos os gaúchos e brasileiros, não é? Diante de quase um século de trabalho, uma marca que faz parte, repito, do nosso dia a dia. Eu quero agradecer mais uma vez aí ao Maurício Bonafé, gerente agrícola da cooperativa, que sei que esse ano a gente vai falar muito ainda, porque é um ano todo especial para a cooperativa e a Rádio Guaíba sempre esteve presente, não é, dentro dos fatos do setor vitivinícola, e a Aurora, sem dúvida, é uma referência. Caro Maurício, um grande abraço, muito obrigado pela participação aqui conosco. Nós que sempre agradecemos as oportunidades, a parceria, sempre estamos disponíveis, né? Reiteramos isso, que para nós sempre é muito bom estar falando da cooperativa, divulgando e aproveitando esse canal que tem uma audiência fantástica para a gente poder, então, estar, além de contando um pouco da história, mas divulgando nossos produtos também, com certeza. Um abraço forte. Um abraço, até mais. E assim concluímos mais uma edição do Guaíba Agro no oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, que já o programa estará disponível. Nos reencontraremos nesta sexta-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo da Guaíba. Então, até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Agro.